Hoje contaremos a história da vingança de Sansão, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 15. Que a palavra de Deus chegue aos nossos corações como uma fonte de inspiração para nossas vidas. Ardendo em fúria diante da traição de seu sogro, Sansão viu-se mergulhado em uma espiral de indignação e desejo de vingança. Sua mente se iluminou com a ideia de uma retaliação tão ousada quanto implacável. Ele não permitiria que sua honra fosse pisoteada, nem que sua ira fosse ignorada. Determinado a fazer justiça, Sansão partiu em busca de uma maneira de punir os filisteus por sua afronta. Com uma determinação feroz em seu olhar, ele se aventurou pelos campos, onde os ventos sussurravam segredos de vingança. Foi então que ele avistou os pequenos seres ágeis, os espertos e esquivos raposos. Com mãos ágeis e coração firme, Sansão capturou 300 desses animais, sentindo a pulsante energia da revolta incendiando seu ser. Ele uniu-os em pares, amarrando uma tocha nas caudas de cada dupla. O fogo dançava em seus olhos enquanto ele preparava sua investida, sua mente engenhosa tecendo um plano audacioso. Ao pôr do sol, ele soltou os ardilosos raposos nas vastas terras dos filisteus, os brilhantes fogos em suas caudas iluminando a escuridão da noite. O rugido das chamas ecoava pelos campos, enquanto Sansão observava com satisfação a justiça sendo infligida contra aqueles que ousaram desafiá-lo. Os filisteus, tomados pelo pânico, corriam em desespero ao verem suas colheitas e propriedades devoradas pelas chamas vorazes. O fogo, alimentado pela ira de Sansão, consumia tudo em seu caminho, marcando o início de uma batalha implacável entre o homem e seus inimigos. Os campos ressoavam com os ecos dos estrondos da vingança, enquanto os raposos, enlaçados em chamas, corriam desenfreados pelas terras dos filisteus. O fogo devorava tudo em seu caminho, uma tempestade ardente que não poupava nem os mais preciosos frutos da colheita. À medida que as chamas se espalhavam, um clarão de terror se erguia sobre as aldeias filisteias. Os lamentos ecoavam pelos vales, acompanhando o crepitar das labaredas que consumiam não apenas os campos verdejantes, mas também os estoques de grãos já colhidos, os vinhedos e os pomares de oliveiras. Quando a notícia das devastadoras chamas chegou aos ouvidos dos filisteus, o dedo acusador apontou diretamente para Sansão. A ira incendiada por sua afronta tinha encontrado um alvo: seu sogro, o homem que inadvertidamente provocara o furor do herói. Em um acesso de fúria descontrolada, os filisteus arrastaram o sogro e sua filha para a ardente punição do fogo. O rugido das chamas consumidoras reverberava na alma de Sansão, alimentando sua sede por justiça. Determinado a infligir o mesmo tormento que lhe fora causado, ele partiu em busca de cada homem que teve parte na terrível sentença. Com mãos fortes e coração enegrecido pela vingança, ele os retalhou, desmembrando-os um a um, até que suas terríveis contas com a morte fossem saldadas. Contudo, mesmo após sua vingança sangrenta, Sansão não encontrou paz. Ele se retirou para as sombras das cavernas de Israel, ocultando-se da fúria crescente dos filisteus, que agora marchavam sobre as terras de seu povo com um exército sedento por retribuição. O eco de suas palavras acusatórias preenchia o ar, clamando pela punição do homem que ousara desafiá-los. No encalço do herói ferido, uma multidão de 3.000 israelitas avançava em direção à escuridão cavernosa que ocultava Sansão. Seus passos ecoavam pelas paredes rochosas, uma sinfonia de determinação e incerteza. Ao alcançarem a entrada da caverna, a escuridão interior parecia devorar suas esperanças, mas não a sua coragem. Com vozes tensas, eles chamaram pelo nome do guerreiro que havia desafiado os filisteus, clamando por sua rendição. Sansão, nós o levaremos de volta aos filisteus, eles disseram, suas palavras carregadas de urgência. Eles nos dominaram em paz, mas agora você os incitou. Sansão emergiu das sombras, seus olhos cansados refletindo a fadiga de uma luta constante. Eu irei com vocês, ele concordou, sua voz ecoando na escuridão da caverna. Mas jurem que não vão me matar. Os israelitas assentiram, prometendo-lhe vida, mas não liberdade. Com mãos trêmulas, eles o amarraram com cordas novas, símbolos frágeis de sua submissão iminente, e o conduziram para fora da escuridão.
Quando os filisteus finalmente o tiveram em suas garras, um clamor de triunfo irrompeu de suas fileiras, ecoando pelas colinas como um troféu de sua vitória iminente. Mas o destino tinha outros planos. Um fogo interior, uma chama ancestral, despertou dentro de Sansão. A presença divina o inundou, enchendo-o de força sobre-humana. Com um rugido de fúria e determinação, ele despedaçou as cordas que o mantinham aprisionado, libertando-se com um ímpeto selvagem. Em um frenesi de vingança, ele arrancou a mandíbula de um jumento caído e avançou impiedosamente para o meio da multidão filisteia. Seu golpe era rápido e mortal, ceifando as vidas de 1000 homens que ousaram desafiá-lo. Após a carnificina, ele descartou a mandíbula, seu corpo banhado em suor e sangue. Levantando os olhos para os céus escuros, ele gritou em desafio e súplica: Senhor, tu me deste a vitória, matei 1000 homens, mas agora deixarás que eu morra de sede? No silêncio da noite, sob o manto estrelado do céu, um milagre se desdobrava nos confins da escuridão. Uma rocha antiga, silenciosa guardiã da terra árida, cedeu sob a pressão invisível de uma força divina. Com um estalo ensurdecedor, o véu de pedra se partiu, liberando uma torrente de água cristalina que jorrou vigorosamente para a superfície árida. Sansão, exausto pela batalha incansável contra os filisteus, ergueu-se da terra ressequida para testemunhar o milagre diante de seus olhos. Com um sorriso de gratidão, ele se lançou em direção ao riacho recém-nascido, a água fresca e revigorante saciando sua sede e renovando suas forças. Ao longo de 2 décadas, ele governou como juiz sobre Israel, uma figura marcante no turbulento panorama político da região. Mas, apesar de sua liderança, as sombras dos filisteus ainda pairavam sobre a terra, uma lembrança constante da opressão que oprimia seu povo. Em uma noite, tentado pela luxúria e desviado pelo desejo, Sansão vagou pelas ruas escuras de uma cidade filisteia em busca de prazer passageiro. Seu nome era sussurrado pelas sombras, despertando temor e cobiça nos corações dos habitantes da cidade proibida. Ao amanhecer, quando a luz pálida começou a atingir o horizonte, as portas da cidade se fecharam, armadilhas silenciosas preparadas para capturar o intruso noturno. Mas Sansão, o indomável, não seria aprisionado tão facilmente. No silêncio da madrugada, enquanto o mundo dormia, ele se ergueu para partir. O portão, símbolo da autoridade filisteia, se erguia imponente em sua frente. Com um rugido de desafio, ele se lançou contra o portão, suas mãos poderosas arrancando-o das dobradiças enferrujadas. Carregando o portão como um troféu de sua força, ele o ergueu sobre os ombros e o levou para o alto de uma colina, um monumento à sua bravura e determinação. Ali, deixou-o erguido, as portas ainda firmemente fechadas, um testemunho silencioso de sua vitória sobre os opressores. Esta é a 9ª parte de uma série de 13, onde contaremos a história bíblica dos juízes de Israel. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 19. Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada Enacorê, e ainda lá está, em Leí. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.